Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Dialogar para Avançar, toda quarta-feira às 20 horas, de forma inédita. E eu tenho me surpreendido a cada conversa que a gente tem. Todas as quartas-feiras são conversas maravilhosas, hein, Pinheiro? O pessoal que vem aqui para essa conversa conosco é tudo pessoas de um nível bacana, onde tem um conhecimento, onde sabe discutir, colocar ideias, porque o diálogo é um fator, nessas circunstâncias que estamos vivendo, é algo muito importante. E falando em diálogos, nada melhor do que a gente receber um advogado, um empreendedor, um agente público dessa cidade, que é o meu amigo Rodrigo Bornald. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, que tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor. A gente vai poder construir um diálogo para avançar fortemente com você. Obrigado, Elton, obrigado, Pinheiro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, nos vendo, né? É uma alegria poder participar com vocês e só um reparo na tua apresentação, se tu me permitir, que agente público não sou no momento, né? Já fui, né? Mas no momento não estou ocupando nenhuma função pública em Joinville. É bom que saibam, porque muita gente às vezes vem, pô, mas tu não está envolvido lá com aquele assunto, com aquela área, envolvido com os assuntos, com as áreas, a gente está, mas não exercendo nenhum mandato eletivo e nenhum cargo público. É importante que as pessoas saibam disso, porque tem muita gente que pensa, não, o cara exerceu uma vez uma função, está lá até hoje. Vai ser para sempre, né? Não, o fator de agente público é porque nós, que querendo ou não, a gente acaba envolvendo outras pessoas e o exemplo arrasta, né? As pessoas nos olham, né, como figuras públicas, né? E quando eu digo agente público, não é no sentido de ter um cargo ou de estar no concurso público. Sim. Não, é que nós somos figuras públicas, né? Nós estamos aí, você volta e meia se comunica com as pessoas através de live, das tuas redes sociais, né? Já foi candidato, hoje tem uma função importante que é ser cônsul honorário da Alemanha, que é uma figura pública, querendo ou não, né? Sim. E o fato também de ser advogado e de estar sempre trabalhando, nos coloca, né, num patamar de figura pública e, por que não, agentes públicos, não no sentido formal, digamos, literário da palavra. Remunerado. Exatamente, né? Nós não temos cargos, mas somos, como tu diz, né? Somos confundidos como, né? Porque volta e meia... Exatamente. Pessoa que conviveu conosco 10 anos atrás, 12, 15, agora já faz tempo que eu tive eu fui vice-prefeito, né? Procurador-geral do município, lá nos anos 90, vice-prefeito de 2005 a 2008, e aí muita gente ainda pensa, não, mas né, tu tá lá, tá fazendo... Não, nesse momento não estou na oposição, e numa oposição construtiva aqui em Joinville, né, aplaudindo aquilo que eu acho correto e criticando e sugerindo melhorias naquilo que eu entendo que tem que ser aperfeiçoado aqui na nossa cidade. E também eu acho que a gente tem que pensar não só na questão de Joinville, mas na questão catarinense, na questão nacional, tudo que está acontecendo, né, para a gente estar inserido num debate público como você referiu. Antes de a gente entrar nesses assuntos mais pitorescos e mais requadrados, digamos assim, eu queria saber do Rodrigo, quem é o Rodrigo? Onde nasceu, filhos de joinvilenses, né, nasceu em Joinville, estudou aonde, fez o quê? Enfim, contar um pouquinho dessa linha do tempo para nós. Vou tentar resumir, então, para não ficar enfadonho, né? Mas assim, eu nasci em Joinville. Nós temos 8 dias de podcast. Né? Não, mas para as pessoas terem uma noção rápida, eu nasci em Joinville, né? Nos anos 70. Minha mãe é de Joinville, meu pai é de Corupá, mas veio muito cedo para cá, a família veio cedo aqui para Joinville. Então ele era criança ainda quando veio para cá. Um fato que pouca gente conhece, aí eu nasci aqui, mas o meu pai estava morando em Jaraguá. Ele tinha um escritório lá, de advocacia já, e eles vêm para cá então porque tinha uma estrutura melhor e tal para nascer aqui em Joinville, né? Em termos de hospitais, de saúde e tal. E aí, ato contínuo, a gente volta para Jaraguá e eu fico lá até 3, 4 anos. Aí a gente vem definitivamente para Joinville. Mas então, nascido em Joinville, criado em Joinville, salvo esse lapso de tempo,
né? E depois eu fiz o meu curso, a minha graduação em Direito eu fiz na UFPR, fiz em Curitiba, e fiz também daí um mestrado, um doutorado lá, e ali eu comecei a ter uma ligação mais forte com a Alemanha, né? Que hoje você lembrou, né, dessa questão da minha pessoa como cônsul honorário aqui para Joinville e região. Ali eu comecei a ter uma ligação mais forte, sou cônsul honorário desde 2013 aqui em Joinville. E nesse ínterim, de lá para cá, eu nos anos 90 ainda, quando o Luiz Henrique volta à prefeitura, ele me convidou para ser procurador-geral. O que é isso? O secretário jurídico do município, né? E eu era bem novo ali, eu tinha uns 25, 26, assim, 2 anos, 3 de formado. Eu tinha feito já um estágio muito bom, um professor da UFPR, na área de direito público, então isso me dava segurança para assumir, né, às vezes as discussões e às vezes até liderar e municiar o prefeito, né, sobre determinados assuntos, loteamentos, questões que estão servidores, né, questões assim pungentes no dia a dia, as obras que o Luiz Henrique queria fazer e acabou fazendo aqui. Então foi um período muito fecundo, assim, muito bom de convivência, no sentido da gente conhecer melhor a cidade, né? E depois eu fui para a Alemanha para estudar um pouco, eu fiquei ali uns 5, 6 meses, estudando um tema que hoje é um tema muito discutido e falado, que é a questão de liberdade de expressão, né? Então, eu fui estudar essa questão de conflito entre direitos constitucionais, né? E um dos direitos que eu estudei foi a questão da liberdade de expressão e outra a questão da privacidade, do direito à honra, né? Porque são os direitos que se chocam. Se alguém é ofendido quando o outro se expressa, você tem aí um conflito entre direitos. E como você resolve isso, né? E aí depois eu volto para cá e tal, e continuo advogando. E aí em 2005, 2004 eu fui candidato a vice-prefeito, aí a gente se elege, né? O Tebaldi foi o candidato a prefeito. Foi uma eleição de primeiro turno, assim, apertada, mas foi de primeiro turno. E aí fiquei até 2008 na prefeitura e depois estou advogando, escrevendo e atuando aí como jurista e nessa função. E nessa época tu assumiu como secretário de turismo não, de cultura, né? De cultura. Fui presidente da Fundação Cultural, exatamente. Que eu acho que deveria até ser fundação, eu acho que não deveria ser secretaria de cultura, porque a fundação ela tem mais autonomia, ela tem mais rapidez para agir, né? Então, eu escolhi isso justamente porque eu acho que é uma área muito importante, essa questão da formação cultural, de você poder levar a cultura para os bairros, e foi isso que eu fiz, efetivamente, como presidente da Fundação Cultural. O que me ajudava muito era o fato de eu ser vice-prefeito, né? Então, eu conseguia ir lá com o prefeito, assim, com uma certa força, né? Falar, prefeito, apesar de ser vice, né? Sim, sim. Mas, assim, até simbolicamente, né? Era importante o prefeito e vice estarem alinhados. Eu falava, prefeito, essa é a área que eu estou atuando e eu preciso, né, de força nessa área. E aí a gente fez ali, eu acho que uma gestão memorável, porque a gente deixou como legado isso que qualquer gestão que veio depois, seja de direita, de esquerda, de centro, com perfil de prefeito, com outro, todas as gestões mantiveram o SINDEC. Algumas tentaram, é verdade, dar uma pedalada ali. Um ano não faz e tal, né, o Sistema de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC, que permite que as expressões culturais de Joinville venham à tona pela literatura, pela arte, pelo teatro, pelo cinema, né? Coisa que não havia. Então a gente, lá na época, a gente fez lá no Morro do Amaral, mostrando uma tradição deles, do pau de fita, né? Acho que é esse o nome. Isso. Né? Fizemos o Terno de Reis, fizemos cinema no Itinga, no Bemerwald, né? Enfim, a gente foi levando as possibilidades culturais para todos os cantos de Joinville. E hoje você tem coisas importantes, como o Céu do Aventureiro, por exemplo, né? Mas que precisam ainda, são até bem aproveitadas, eu acho, a maior parte do tempo, mas que dá para incrementar. Mas, enfim, me empolguei com esse papo, porque eu acho que essa questão da cultura importante, fundamental. É fundamental, sabe? Das pessoas terem uma formação, e que não é uma formação necessariamente acadêmica, mas eu falo a questão de desenvolvimento cultural, de formação pessoal, né, a partir da cultura. Você tem a questão de uma sociedade no mundo inteiro, mas no Brasil mais ainda, que lê pouco, né? Então,
Claro, tem uma tendência mundial já da questão das imagens, né? Da imagem se sobrepondo à leitura, né? Mas a questão da leitura é uma questão essencial para que você tenha verdadeiros cidadãos. Não é à toa que a gente vê hoje acontecendo uma escalada autoritária nos Estados Unidos, com chances de triunfar, porque está todo mundo impressionado com o impacto do que o Trump está fazendo lá, e ao mesmo tempo sem saber se vão conseguir resistir ou não. Eles capturaram o sistema de pagamentos nos Estados Unidos. Foi a maior captura desse governo, no sentido de amordaçar as pessoas, intimidar as pessoas. Estava vendo uma entrevista ontem no Valor Econômico sobre isso. Tá no Eu não lembro de quem que é. Exatamente, foi a captura do sistema de pagamentos pelo Musk, que sabe quem recebe quanto em cada lugar dos Estados Unidos. Esse é o maior, mais do que a universidade, mais do que os outros, que são muito graves, os militares, que ele está fazendo um expurgo no sistema militar. Né? E por que eu já cheguei nisso? Porque eu estava falando da importância da leitura. Né? E se você não tem uma sociedade, uma comunidade, o mínimo de formação, fica mais fácil esse tipo de escalada autoritária. Quando a gente diz que os entrevistados são de alto nível, esse grau de conhecimento, né? Eu quero voltar um pouquinho no passado. Você não foi um vice-prefeito, você foi um prefeito, porque a tua atuação no campo político, na administração da prefeitura, te deu te deu uma visibilidade, desculpa a fala errada aqui, Imagina. Te deu a visibilidade de você estar onde todo mundo sabia quem era o vice-prefeito. E não é porque você está aqui que eu vou jogar confete, eu vou falar a real. De lá para cá, para saber quem é o vice é difícil. Quem está no campo político consegue reconhecer. Quem está fora não sabe. Né? Então, tu conseguiu fazer um papel bem articulado. Aliás, tu ocupou duas funções. Tu foi o vice-prefeito e foi o gestor da cultura. Isso. Né? Então, tu conseguiu dar um toque diferenciado. Porque normalmente a gente diz que o vice é vice. Não aparece em nada. Só que tu teve uma pegada diferenciada para esse acontecimento. Obrigado. E eu tive oportunidade ali, eu acho que o próprio perfil do Tebaldi, nesse ponto, era um perfil generoso, porque a questão da cultura, por exemplo, ele deixava eu liderar efetivamente, e ele poderia, como prefeito, ele teria toda a legitimidade. Quem foi eleito, eu fui eleito junto com ele. Sim. Quem foi eleito à época foi ele, né? Poderia querer se meter, vou fazer isso aqui, ali, na cultura e tal. Não, ele dava uma autonomia muito grande, sabe? E por outro lado, ele tocava as coisas de infraestrutura e tudo isso. E como ele tinha uma agenda forte também, internacional, eu lembro que eu assumi, no total foram quase 100 dias a prefeitura, né? Somando. Então são 3 meses em que eu estava efetivamente à frente ali da prefeitura na época, né? E era um tempo diferente do tempo de hoje, assim, né? A gente vê que de lá para cá a prefeitura ficou com maiores possibilidades até, eu acho, pela questão orçamentária, né? Às vezes um pouco engessada, como todos os órgãos públicos, na questão da possibilidade de gastos, né? Mas ela tem um orçamento hoje que permite fazer mais coisas até do que proporcionalmente a gente fez ali. Eu queria falar agora de um Rodrigo que a sociedade joinvilense quase que num todo não sabe, não conhece. Um Rodrigo na área social. Eu acompanhei um trabalho social teu lá no bairro Aventureiro, onde vocês tinham uma estrutura que dava um suporte para a criançada que está estudando. Continua nessa pegada? Parou? Como é que funciona? Não, continua. A gente tem esse trabalho que começou há mais de 20 anos já, começou ali no 2001, 2002, Exato. mais ou menos, que a gente criou a Associação Gente. A gente criou a Associação Gente, mas esse é o nome, e é um nome assim que
a gente escolheu na época, o Osmari está comigo ali na associação, o ex-vereador Osmari, que foi até meu candidato a vice ali no ano passado, mas o Osmari me ajuda bastante nisso, e a associação, ela não está no Aventureiro nesse momento, mas a gente tem trabalho no Jardim Liriú, né, junto com as irmãs catequistas, a gente tem trabalho ali de reforço escolar, a gente tem um trabalho lá no Paranaguamirim, também de apoio ao esporte, a gente tem suporte psicológico junto com... Na verdade não é junto, mas a gente usa a estrutura, né, da Igreja Católica ali para fazer os atendimentos. Nós temos voluntários, a doutora Inajara vai lá, né, para dar um suporte psicológico para aquelas pessoas que precisam. Então a gente tem mais algumas outras atividades que a gente desenvolve, assim, sempre nesse sentido de estar na ponta, né? Mas a Associação Gente também tem um lado de procurar questionar outras coisas, né? Além desse serviço de suporte. Por exemplo, quando eu mencionei aqui a questão do SINDEC, de que deram as pedaladas do SINDEC, nós ajuizamos uma ação judicial aqui, que tinha mais ou menos, isso foi 2019, 20, ainda era o governo Udo, tinha mais ou menos uns 7 pontos que a gente considerava falhos ali na estrutura do edital, desde as pedaladas, passando por processo de inscrição, restrições aos artistas, e a gente conseguiu ali, a gente ganhou 1 ponto formalmente na justiça, mas os outros 6, aí teve 1 ponto que ele não conseguiu, teve mais uns 5 que a própria prefeitura foi ajustando, né? Então eu acho que essa é a importância de uma sociedade civil organizada, né, de exercer e fomentar a prática da cidadania, né, Pinheiro? Então, isso a gente faz também na Associação Gente. Ela tem esse duplo propósito, sabe? De atender ali as carências específicas e imediatas, mas também de exercer um papel de construção de cidadania. Tu és um cidadão globalizado. Uhum. Tu é um cara que conhece alguns países do mundo, tu é um cara que tem uma cultura, um cara que lê, um cara que está sempre por dentro das informações. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que o espectador gostaria de fazer. A pergunta é o seguinte: hoje a sociedade brasileira, eu vou falar do Brasil, que é o local onde nós estamos, vive um momento muito atrapalhado no quesito informação. Culturalmente, o povo brasileiro vive uma situação muito difícil. A gente consegue ver o pessoal mais preocupado hoje com a dancinha da mocinha lá, não sei das quantas, do que realmente lendo um livro. Na tua avaliação, como é que chegamos neste ponto? Esses tempos eu estava lendo até num jornal de fora daqui, que ele falava para mostrar que é um fenômeno que não é só do Brasil, né? No mundo inteiro está acontecendo isso, e mesmo em lugares mais solidificados, vamos dizer assim, nessa questão da formação cultural, de apego à leitura e tal. E era uma matéria que era assim, como é que é? Suba a montanha do cringe, né? Na coisa do como subir a montanha do cringe e se tornar famoso no TikTok. Aí dizia, né? A gente fala da dancinha no TikTok, ou desse tipo de coisa, né? E aí eles davam várias dicas de como fazer isso. Tem um manual. Debochando, obviamente, né? Ir na rua, para um, para outro, e se pintar enfim, de modo estrepitoso, assim, para causar impacto e tal. E estavam debochando disso, né? Esse fenômeno da cultura imagética e da difusão de informação e de conteúdo, né? Então, por um lado, tem um lado bom nisso, que as pessoas podem se manifestar, né, com mais liberdade do que antes, que você tinha só jornal, TV, rádio, não tinha isso aqui, não tinha. Não tinha. Né? Se o Elton quisesse ter um espaço, o Pinheiro quisesse ter um espaço, hoje em dia você tem, né, e era muito caro para comprar uma televisão, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, e às vezes nem tinha. Nem a cabo tinha nos anos 80, né, aqui no Brasil. Então, assim, nesse ponto a gente tem um lado positivo, né? Mas aquilo que você perguntou eu considero verdadeiro, que a gente tem daí, nessa difusão de informação, muita coisa ruim vindo, que às vezes tem um cunho que atrai as pessoas, né? E elas acabam deixando de... não que elas não possam tirar um pouco do seu tempo para isso, óbvio, mas eu digo assim,
deixam de cultivar um outro lado que também poderia ser positivo. Não sei se eu... Não, respondo a tua pergunta. Nessa mesma linha, Rodrigo, e aí aproveitando que você é um advogado inclusive acho que tu escreveu um livro sobre essa questão de... Foi meu doutorado sobre liberdade de expressão. Isso. E depois eu transformei em livro. Isso. E agora eu vou fazer a segunda edição. Acho que ano que vem eu tenho a segunda edição pronta. Quer dizer que eu tenho esse livro, né? Nós estamos passando por um momento, e até dias atrás eu escrevi um artigo, Os Sofistas da Atualidade, né, em que eu faço um recorte histórico da época de Atenas, que passava por uma convulsão sociopolítica muito grande, e aí nasce esse movimento, que no meu ver é um movimento nocivo para a sociedade, aonde você diz que não tem mais a verdade absoluta, e a verdade é aquela momentânea aí que uma determinada parte da sociedade, induzida a pensar diferente, acaba acreditando que é uma verdade. E eu trago isso para a realidade. Até foi um lapso do meu artigo que eu não passei para falar de Goebbels, na época da Alemanha nazista, que usava os mesmos artifícios e só implementou duas outras novas ferramentas, que foram os jornais impressos e as igrejas, né, que lá atrás não tinha. E aí eu trago isso para a realidade atual, que aí eles englobaram tudo, né? Eles pegaram a mentira, o que não é verdade, para transformar numa verdade, utilizam-se dos meios de comunicação mequetrefes, mas dizem que é um jornal, uma revista e coisa e tal. Utilizam-se daí das igrejas, que hoje as neopentecostais, principalmente as que a gente conhece, têm difundindo muita coisa errada. E a internet, né? Principalmente aqueles vídeos curtos, aqueles cortes, que é o que a população mais está sedenta, mais ávida, né? É mais rápida, a pessoa vê, já está liberada. Antigamente nós tínhamos as imagens, agora nós temos videozinho curto, né? Isso. E aí eles acabam confundindo a liberdade de expressão com outras coisas, até mesmo criminosas. Dentro desse contexto que eu expus aqui, na tua avaliação, aonde que termina o direito de se expressar e avança para algo criminoso? No que a gente pode diferenciar no meio jurídico? Até porque a gente está vendo aí essa discussão, Bolsonaro preso, Bolsonaro não vai preso, a pessoa escreveu numa estátua, enfim, né? O que é direito de expressão, aonde que a legalidade me garante a eu ter o direito de se expressar, e o que não é direito de expressão e já é um crime? É uma pergunta difícil para ser respondida assim rapidamente, né? E ampla, mas é uma pergunta muito boa. Eu acho que não existe uma fórmula pronta, tá? Mas existem alguns indícios, né? Por exemplo, a questão do xingamento, né? Então, você xinga uma outra pessoa. Às vezes, quando é um agente público até, que está sendo agente público mesmo, assim, não, sim. Seja um candidato, seja alguém que está exercendo uma função pública, um deputado, presidente, governador. O direito norte-americano, o direito europeu e o direito brasileiro reconhecem que, nesses casos, é preciso um amplo espaço de liberdade e de manifestação para as pessoas, justamente para não ter um efeito intimidatório, que os americanos chamam do chilling effect, né? Um efeito intimidatório, um efeito de as pessoas ficarem travadas para se expressar. Então pode até sair ali um xingamento, aquele deputado babaca, alguma coisa assim, sabe? E a pessoa não vai ser punida por isso. Diferente se é num contexto particular. Se é num contexto em que você vai expor uma determinada figura, vai expor um comerciante da cidade e resolve colocar ele, coisa que a gente vê muito de uns anos para cá, com algumas técnicas de intimidação, às vezes até de muitos que defendem, que dizem defender uma liberdade de expressão irrestrita, sem nenhum controle, intimidando jornalistas. A gente vê isso direto no Brasil, né? E nos Estados Unidos a gente está vendo o Trump novamente fazendo isso. Então, assim, aí você tem um indício, por exemplo, no xingamento, você tem um indício de que a liberdade de expressão foi excedida. No xingamento a uma pessoa privada, num contexto de uma atividade privada dela, por exemplo. E outra coisa é você... E aí depende da intensidade do xingamento também,
depende das circunstâncias. Por isso que não tem uma resposta pronta, mas tem indícios. Né? Mas isso nada impede de quem se sentir ofendido procurar os direitos, né? Não, nada impede. Exatamente. Mas eu tô dizendo, aonde que extrapolou, aonde foi além? Foi essa a tua pergunta. Então eu tô dando um exemplo. Não tem como, né? Isso depende muito de fatores, depende né? muito das circunstâncias. O que tem acontecido no Brasil? O político tem ido para a tribuna e menciona alguns palavrões e mancha a imagem. Eu vou dar um exemplo hoje, cara bem atingido aí, o Alexandre de Moraes. Né? É um cara que tem gente que se sente no direito, né, alguns deputados federais, de ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados para ofender a honra do magistrado. Mas aí nós temos uma outra figura que eu acho que até o STF tem exagerado um pouco, porque aí não é só a liberdade de expressão que fala em favor do deputado, e não que eu acho que ele pode falar qualquer coisa. Perfeito. Mas aí você tem ainda a questão da imunidade, né? Então é uma outra figura jurídica essencial para a democracia também, né? E que eu acho que o STF tem, em alguns casos, eu acho que o STF tem se excedido na questão da compreensão da imunidade. Acho que a imunidade tem que ser mais ampla, sim, né? Ela não pode ser a imunidade para conclamar um ataque, para ofensa ao Estado Democrático de Direito, como a gente está vendo agora nesse julgamento, né, do Bolsonaro e de vários outros ali que planejaram e executaram, na minha visão, esse golpe. Hoje teve até uma discussão bem interessante do Fux, se é tentativa, se não é, que isso vai ser visto depois. Mas, enfim, quando você tem determinados limites, tanto na questão privada de xingamentos, como na questão pública de ações que você vai claramente ofender o Estado Democrático de Direito. Não significa que você não possa criticar, não é isso. Mas se você toma medidas que excedem a liberdade de expressão e que consistem na defesa de uma ditadura, por exemplo, né, você tem aí sim também uma violação da liberdade de expressão, não na defesa intelectual, de você escrever um artigo, mas de você conclamar um golpe, as pessoas a fazerem um golpe de Estado. Você vai além da questão da liberdade de expressão, você começa a incidir em tipos penais. Claro que esses tipos penais podem ter a sua constitucionalidade questionada também. Né? Mas, na minha visão, todos eles são constitucionais aqui no país. Porque você tinha na ditadura de 64, tinha a Lei de Segurança Nacional, que ficou vigente no Brasil até que surgisse essa lei. Ficou vigente em parte, porque em parte ela já colidia com a Constituição, e lá em 2015, 16, eu acho, surgiu essa lei do atentado contra o Estado Democrático de Direito, que é a ideia de você acabar com a própria democracia, de minar a própria democracia, coisa que... por que o Brasil traz isso e coloca isso na sua Constituição e depois faz uma lei? Pela experiência histórica. A nossa Constituição foi baseada em 3 constituições, fundamentalmente. 4, né? Um pouco dos Estados Unidos, mas principalmente Portugal, Espanha e Alemanha. E os 3 tinham, quando fizeram as suas constituições, tinham emergido de uma ditadura, né? A Alemanha, a Constituição é uma resposta justamente ao período nazista. A Espanha ao período do Franco, né, como ditador, e Portugal ao período do Salazar. Então, assim, o Brasil, e assim como eles também têm essa questão. E aí, não estou mais respondendo a tua pergunta. Não. Posso ir adiante? Claro. E aí eu tenho refletido muito nesses últimos dias sobre essa questão da importância de você ter instituições sólidas, como o Brasil tem a partir de da Constituição de 88, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que não tem. Nos Estados Unidos, sempre foram tidos como o bastião da democracia, o baluarte, o maior difusor da democracia, né? Ainda que às vezes fosse um discurso hipócrita, como foi aqui na América Latina, que eles apoiaram ditaduras, mas assim, os Estados Unidos tinham essa defesa sempre da democracia como um valor universal, né? E isso estava
arraigado mais nas consciências das pessoas do que nas instituições mesmo. E agora, essa tensão, como eles têm uma Constituição lá de 200 anos, que eu, como professor de Direito Constitucional que fui, a gente elogiava sempre, dizia, pô, os Estados Unidos têm uma Constituição que vem de lá, a gente precisou fazer 7. Mas o fato de ter feito 7, de ter uma de 88, nos deu a condição de positivar, que a gente diz, de colocar na Constituição, o fruto das experiências históricas que vieram, e principalmente das experiências totalitárias e autoritárias do século XX, que aí a Constituição norte-americana não tem. Né? Então, eles têm um esforço grande da Suprema Corte, que tem decisões maravilhosas, tem decisões ruins também, mas, assim, no geral, são decisões muito boas, mas talvez só o judiciário, só as decisões que eles tomaram sem um direito mais positivado, ou seja, sem um direito mais escrito ali, numa Constituição, que é uma Constituição também sintética, ou seja, uma Constituição breve, né, diferente da nossa, que é uma Constituição longa, sempre foi criticada por isso, mas às vezes tem suas vantagens. E ali também, nos Estados Unidos, tem uma outra questão, que os estados têm muito mais poder do que no nosso Brasil, né? A Constituição ela é menor, ou é mais sintética, mas também dá autonomia aos estados a terem as suas constituições um pouco mais, digamos, severas ou mais livres, né? Mais livres, exatamente. Então essa é um pouco da diferença da Constituição do país, né? Nossa, aqui é uma república federativa. Lá são estados independentes, Estados Unidos da América, né? Então são estados foram que... formações diferenciadas, né? Exatamente. A deles veio a partir dos estados, né? E a nossa veio a partir da União Federal dividindo por regiões. Essa é a diferença. Mas, Rodrigo, assim, então o que eu posso entender desse nosso diálogo agora é que existem duas situações. A liberdade de expressão do cidadão comum, que ele vai até a página 3, digamos assim, né? Ela não é tão grande. Nem sempre. Eu acho que às vezes você tem situações em que o cidadão comum, eu não vou dizer mais que um deputado, mas assim, que um desabafo dele, às vezes, é mais tolerado do que de uma determinada figura que tem importância maior, por exemplo, na sociedade. E aí então, falando no deputado, que é um parlamentar, que hoje, e aí é uma coisa que ainda não está 100% claro na minha cabeça, é a imunidade parlamentar, que se utiliza do cargo, do mandato, para, na minha avaliação, cometer certos crimes. Então, acho que ela não pode ser absoluta. Claro, né? aí ela sim. Não pode ser absoluta, mas eu acho que o STF deu um contorno, vamos dizer assim, rígido demais. Eu acho que tem que dar uma mensurada nisso, sabe? E uma pergunta polêmica, Rodrigo. Nós vivemos numa ditadura? Eu acho que essa pergunta não tem nem cabimento. e a gente já sabe de onde vem, né? Não, eu queria realmente que agora, né? Isso não significa que a nossa democracia seja perfeita. Claro. Que ela não tenha falhas, né? É claro que tem falhas. E ela depende de um aperfeiçoamento institucional constante. E são as novas gerações que vão fazendo isso, né? Agora, essa ideia de que haveria uma ditadura vem justamente de uma afirmação até irresponsável de uma liberdade de expressão irrestrita que nem nos Estados Unidos existe. Né? Lá, de fato, tem uma amplitude, a liberdade de expressão maior do que na Europa e nos Estados Unidos. E nem sempre de modo positivo. Mas, assim, mesmo lá você tem restrições. Né? Mesmo lá você não pode falar, você não pode inventar fatos, por exemplo. Isso não... A invenção de fatos já não está de acordo com a liberdade de expressão. Se é um negócio inofensivo, tudo bem. Mas se atinge algum bem jurídico, né? Inclusive a questão da democracia, que é um valor, um dos valores que norteiam o nosso Estado, né? E vários outros estados, aí você já não tem liberdade de expressão para isso, para inventar fatos criminosos, para deturpar. E o que a gente vê muito porque com esse tipo de
propaganda, às vezes, à la Goebbels, vamos dizer, que você falou, existe um mecanismo nisso, né? Como é que eles fazem? Eles pegam, às vezes, um fato isolado, colocam aquilo como se fosse um fato geral, atribuem aquilo a todo um campo político e depois dizem, olha, isso aqui é dessa maneira que eles estão. Na Alemanha, por exemplo, tem uma dúvida assim, o pessoal agora quer acabar com o Natal, sabe? Porque teve uma pessoa lá, minoritária de um grupo, da minoria que falou isso, então generaliza para todo o campo político e vai querer acabar com o Natal. Sabe? Uma coisa infantil até, mas dentro daquilo que o Pinheiro falou, as pessoas vão vendo aquilo, vão se, né? É o corte. E a gente vê muito isso nos adolescentes, inclusive, né? Os adolescentes estão recebendo muita carga, até ideológica nesse sentido, né? E eu acho interessante fomentar o debate para que as pessoas se situem, né? Rodrigo, nós estamos já avançando já para os finalmente, mas eu queria trazer ele para outro campo. É exatamente isso que eu quero trazer ele para a nossa quermesse, né? Isso. Trazer ele para Joinville e para Santa Catarina. Joinville hoje tem um prefeito reeleito, a cidade é grande, né? Nós temos poucos parlamentares da Câmara, segundo a minha ótica e visão, pelo fato de que nós temos 19 vereadores numa cidade que tem em torno de 43 bairros. 43 bairros grandes, né? Só que houve uma eleição da qual você participou, aliás, uma eleição com bons quadros, né? Eram todos homens bem preparados para estarem à frente da prefeitura. O prefeito que está aí não é de todo tão ruim, porém é um prefeito inacessível. É um prefeito que, para conversar, a gente precisa de muito esforço. Não é um Tebaldi da vida, um Luiz Henrique, um próprio Rodrigo, que a gente encontrava com muita facilidade. E isso pesa na questão da construção de um diálogo na cidade. Mas as pessoas podem dizer, Pinheiro, até você pode me dizer, ele se elegeu aí com 244 mil votos, uma votação excelente. Mas isso não corresponde à realidade da cidade de Joinville. E eu queria ver contigo qual é a tua visão sobre Joinville hoje, né? Esses últimos acontecimentos. Eu acho que as eleições, quaisquer eleições, elas representam um momento democrático, né? Um momento do exercício da cidadania. Existem vários outros momentos e outras formas de se exercer a cidadania, né? Então, de fato, uma eleição legítima, eu acho que precisa se respeitar o resultado, né, de qualquer eleição, e aqui o prefeito foi eleito com uma margem boa, né? Então ele tem uma autonomia para fazer muita coisa, mas obviamente, como qualquer agente político, ele não tem autonomia para fazer tudo, e ao mesmo tempo ele tem, como qualquer governante, tem que ir compreendendo e vivenciando as necessidades do dia a dia, que se transformam. As necessidades de outubro do ano passado já não são as mesmas de março, abril agora de 2025, né? Então, ele tem essa autonomia, né? Tem essa competência no sentido formal, né? De enfrentar o assunto e poder decidir, junto com os seus secretários, junto com, muitas vezes, com o auxílio da Câmara de Vereadores. Mas o que eu acho importante é as pessoas, não só de Joinville, mas de outros lugares, mas falando aqui de Joinville especificamente, voltarem a se organizar em entidades da sociedade civil. Eu lembro nas 2 vezes que eu tive lidando com o poder público, né, como procurador-geral e como vice-prefeito, nessas 2 vezes a gente tinha uma estruturação não só de ACIG, CDL, de setores empresariais, mas você tinha associações de moradores mais fortes, mais presentes, mais reivindicativas, menos instrumentalizadas, vamos dizer assim, porque a associação, obviamente, ela tem que ter um diálogo com o vereador, ela tem que ter um diálogo com o prefeito, com o executivo, com o secretário, tem que ter os canais abertos. Eu acho que isso é da essência da democracia.
mas ao mesmo tempo ela precisa ter autonomia, ela não pode ser um instrumento de um vereador, não pode ser o assessor do vereador que é o presidente da associação, porque por mais que o cara tenha boas intenções, ele está vinculado, está amarrado ali, né? Então, eu acho essa uma pena que não é só em Joinville que a gente vê, né? As pessoas até fisicamente se encontram menos nas cidades, a coisa acaba sendo mais online, né? Mesmo na campanha a gente via isso de todos os grupos, né? Não é, a nossa campanha tinha dificuldade, a campanha do Adriano tinha dificuldade, do Adriano menos, que ele tinha muitos vereadores, né? Mas assim, para você reunir os grupos que você reunia antigamente, hoje em dia é mais difícil, né? E aí eu acho que a prefeitura e a sociedade civil organizada, as comunidades, as organizações de bairros, não só a associação de moradores, mas precisam fomentar o diálogo, né? Fomentar o diálogo e, a partir daí, ter instâncias até formais ou informais de diálogo constante para, a partir daí, você entender as necessidades de cada bairro, de cada local, né? Respondeu a minha pergunta. Rodrigo, a gente sabe que você é uma pessoa ligado à política, né? Não só à política social, mas à política partidária, à política de eleições. Já concorreu 2 vezes a prefeito, se eu não me engano. Sim, 3 vezes a prefeito, já foi candidato a deputado também, né? 3, mas não seguidas, tá? Sim, só não, para não acharem que eu sou obcecado pela... Eu concorri porque eu achava importante, achava que tinha uma contribuição a dar, né? Mas assim, não tenho obsessão por isso. Claro, não, até porque hoje a tua profissão, a tua função, a tua vida, se você não quisesse mais se envolver com partido, com eleições, você viveria muito bem, obrigado, digamos, eu estou dizendo em termos econômicos, né? Bem solidificado no teu escritório da advocacia, né? Não precisa se incomodar. Mas, né? mas são coisas diferentes, uma coisa é uma atividade econômica, outra coisa é uma atividade não, mas de cidadania. Não precisaria se incomodar, né? Porque você fazer política é se abnegar de muitas coisas, né? Inclusive se expor a tua, né? A exposição, isso é pública e notória. O Rodrigo já pensa mais para frente o que vai fazer, se vai para casa, cuidar da família, cuidar dos negócios, ou ainda pensa em contribuir para a sociedade? Qual é a tua visão nesse... Bom, nós temos que analisar também o cenário que a gente vive no momento, né? Se vale a pena a gente emprestar o nome, a ideia, a inteligência, ou vale a pena recolher as armas agora e esperar o turbilhão sossegar? Não, eu tenho feito uma reflexão muito grande já há alguns anos, tá? Que não é de agora, né? Mas assim, a maneira que eu vejo de fazer política ou de promover bem-estar e promover a cidadania, ela se dá, como eu falei há pouco, a via eleitoral é uma delas. E a via da política partidária também é uma delas. Mas ela não esgota e às vezes ela está até aquém das possibilidades de organização da própria sociedade. Vou te dar 2 ou 3 temas. Questão das mulheres. Hoje em dia, eu acho que até o governador foi para a TV falar de como o PL valoriza as mulheres. Então não importa se a pessoa se sente de direita, de esquerda, se vota no PL, no PT, no PDT ou no MDB. A questão das mulheres é uma questão que está transcendendo, inclusive teve uma polêmica agora em Joinville, né? E você veja que muitos lados falaram, não, vereador, você pode ser contra o feminismo, mas você tem que respeitar as mulheres. Então essa questão do lugar da mulher na sociedade, do espaço que ela ocupa, de ela ser respeitada, não significa que não haja conflitos, que não possa haver conflitos, né? Mas é uma coisa que transcende partidos. A questão da preocupação ambiental, que hoje está até refluindo um pouco, né? Muito Trump, por exemplo, não quer saber, né? Aqui no Brasil, a extrema-direita, Bolsonaro não queria saber muito, mas mesmo assim, amplos espectros da sociedade, eu diria em torno de 70%, 80%, são a favor de você cuidar do meio ambiente. A maneira que vai fazer, mas eu tô falando, o valor está incutido ali. E isso não depende da política partidária, nem da política eleitoral. São movimentos que vão
além disso, né? E assim a gente podia falar de a questão do racismo no Brasil, né? E não só no Brasil, em vários outros lugares, né? Então, assim, esses são temas que vão além da questão de disputa de eleições ou de uma atuação político-partidária, né? Eu acho, com isso eu não falo no sentido de desestimular as pessoas, eu acho que é importante, tanto é que eu já me candidatei algumas vezes, já exerci cargo eletivo e acho válido, né? Mas eu acho que existem outras maneiras de contribuir. Então, te respondendo objetivamente, eu estou avaliando, provavelmente não vou ser candidato ano que vem, mas isso não significa que eu vou para casa recolher, embora eu me sinta bastante dedicado à família, né? Tenho filhos e cuido e estou vivenciando esse momento, a adolescência deles, né? E procurando dar minha contribuição ali de modo muito presente, mas isso não significa cruzar os braços, ir para casa e botar o pijama. Vai estar sempre ativo, né, Rodrigo? Assim, estou sempre ativo. Sempre ativo, não. Sempre ativo. Aliás, a gente se conhece há muito tempo e sempre ativo. Mesmo naqueles períodos não eleitorais, exatamente, quem conhece o Rodrigo sabe que o Rodrigo está sempre na atividade social. Eu já vi várias vezes indo na Câmara de Vereadores, em audiências públicas, defendendo o seu posicionamento, e eu acho que isso faz parte do cidadão. Exatamente. A cidadania é isso, né? É lógico que, como tu diz, os partidos políticos, eles precisam ser fortalecidos e cada vez mais pessoas enganjadas para fazer partidos bons, né? E tendo partidos bons, teremos bons candidatos. Mas nada disso impede de que o cidadão esteja lá na associação de moradores, esteja em alguma organização não governamental, participando de um conselho da cidade, de um conselho local de saúde. Isso tudo faz parte de toda a engenharia social democrática. Isso. E eu acho que até os partidos perdem uma oportunidade, porque, na minha visão, os partidos poderiam e deveriam estar presentes ali. Não no sentido de, o partido vai presidir para instrumentalizar, mas vai estar presente na discussão. Vai estar presente na discussão, vai dar sua contribuição, vai criticar naquilo que é possível. Eu vejo hoje os partidos muito preocupados só na questão de criticar ou apoiar uma iniciativa da Câmara ou do Executivo, da Prefeitura ou do Governo do Estado, mas pouco preocupados em ampliarem o leque de atividades deles e tornar viva novamente a sociedade no sentido de discutir questões que são importantes. Que é o que está faltando, né? Mais diálogos, né? Eu vou te dar um exemplo, como eu tenho essa oportunidade como cônsul honorário, a representação da Alemanha aqui no Brasil se reúne uma vez por ano. Normalmente em Brasília, no passado foi em São Paulo. Se reúne uma vez por ano, tá? E ali naquela discussão você tem desde, obviamente, o pessoal diplomático, da diplomacia, embaixada, consulados e tal, mas tem as câmaras de comércio, tem as representações, não é a representação do partido, mas as fundações dos partidos políticos, que aqui no Brasil tem, o MDB tem a Ulisses Guimarães, o PSB tem a João Mangabeira, o União Brasil tem Índigo, né? Então, né, cada partido tem a sua fundação partidária, Perseu Abramo do PT, né? Então, assim, eles inserem essas instituições no debate mais amplo, para além do debate eleitoral, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante e num benefício de ambos, assim, né? O partido pode se beneficiar com isso e as pessoas também por terem a contribuição do partido em determinados temas que às vezes não estão no dia a dia da prefeitura ou da Câmara. Né? Bom, essas transformações sociais, elas não estão longe de ocorrer no Brasil, até porque a nossa democracia ela é muito nova. Se você levar em consideração os países europeus, que têm mais de 1000 anos, né, milhares de anos, e são países que são forjados a lutas e a guerras, né? Isso faz com que a transformação social ela seja quase que dioturna. E
o avanço, o fortalecimento da democracia se desenvolva cada vez mais nesses países europeus. E aqui no Brasil, eu acho que são com momentos como nós estamos vivendo de tensão, é que faz o processo democrático ficar cada vez mais forte. Polarização no Brasil extrema, né? São Sim, duas... e eu acho que é importante a gente... Desculpa. Pode falar. Não, eu acho importante a gente atentar para a experiência também na América Latina. A gente tem casos muito interessantes, tem o caso do Chile, né? O Chile teve tentativa de uma constituinte, aí tinha uma maioria de esquerda, não conseguiu aprovar a constituinte num plebiscito, aí foi chamado outro plebiscito, aí outra eleição para formar uma constituinte, aí eram constituintes de direita, a maioria de direita, aí acho que também não foi aprovado no plebiscito, eu não tenho certeza, mas enfim, é um processo interessante que acontece lá, de participação social, e no Uruguai também você tem um processo de participação social intensa, partidos políticos fortes, e não tem a polarização que tem aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Gente, Rodrigo, já quase no nosso tempo regulamentar. Obrigado. Eu sei que tu tem compromisso daqui a pouco, então eu quero só agradecer mais uma vez a tua vinda aqui no nosso programa, dizer que estamos de portas abertas toda vez que quiseres vir falar. Obrigado. Né, e é muito bom conversar com quem tem inteligência. Nós temos que agradecer duas vezes a tua presença aqui, e outro dia nós precisamos ocupar um espaço que te pertence e tu nos cedeu. É verdade. Sim, sim. Mais uma vez, segundo mais o agradecimento. Imagina, então, a gente fica agradecido. E dizer para ti, Rodrigo, as portas estão abertas. Quando quiser vir aqui, você não pede, você manda. Manda um recado olhando aqui, ó. Então, primeiro, obrigado a vocês dois aí pelo convite, né? E eu acho que espaços como esse são muito importantes para justamente difusão da cidadania, para conversar, para falar não só sobre política eleitoral e partidária, mas no sentido mais amplo, sobre vida comunitária, sobre o que está acontecendo na sociedade, né? Então, parabéns por esse espaço. Para você que está nos acompanhando aí, eu peço que nos acompanhe também nas redes sociais, né? Que veja o que a gente está fazendo no sentido de construir, né, uma Joinville mais dinâmica, mais participativa, e não só Joinville, né, de participar também dos debates no estado de Santa Catarina e no país até, em questões jurídicas e de cidadania que estão aflorando aí, que estão presentes no dia a dia. Né? Então, obrigado aí pela sua audiência, por nos acompanhar, né? E se quiser nos acompanhar mais, pode nos acompanhar também nas redes sociais. Obrigado. Mais uma, né? Mais uma. Concluímos com muito sucesso. Muito boa. Né? Chave de ouro, né? Show de bola. Rodrigo é sensacional. Obrigado, Pedro. Rodrigo é sensacional. Obrigado, Elton. E valeu. Você não fique de fora do Dialogar para Avançar. Se inscreva no canal, compartilha, manda para os seus amigos, nas nossas redes sociais também. É tudo Dialogar para Avançar, com uma novidade. Há algum tempo já estamos no nosso podcast, está no programa de podcast, o Spotify. Estamos no Spotify. Todo dia você pode nos acompanhar, todas as quartas-feiras você vai ter um entrevistado diferente aqui. Nos últimos tempos a gente tem que trazer só homens aqui. Vamos trazer mulheres. Tem que trazer mulheres. Já estamos preparando mulheres de alto gabarito. Bacana. Pessoal, um abraço, tchau.